Muito bem. Então, bem-vindos aí a mais uma aula de marketing. Eu sou o professor Dagoberto Machado Cascardo. Hoje a gente está aqui na matéria de técnicas em venda no marketing e varejo, tá? Hoje a gente vai ter a nossa oitava aulinha aí, né? Onde a gente vai estar falando sobre, mais uma vez, sobre os fundamentos da comunicação e agora pensando em técnicas de venda, pensando na comunicação verbal ou técnicas de venda verbal, tá ok? A gente falou a aula passada sobre a comunicação não verbal. Hoje a gente vai estar dando continuidade, retomando algumas coisas, inclusive a gente vai começar a nossa aula de onde a gente parou na última aula, que é a nossa atividade falando em comunicação não verbal, tá? Então, lembrando, a gente parou aqui, aula passada, na atividade da dinâmica do telefone sem fio, né? Que vocês vão fazer uma roda aí na sala e a gente vai brincar dessa, pensar nessa brincadeira de telefone sem fio. A gente já fez isso muitas vezes, mas hoje eu queria que a gente tivesse duas coisas em mente: ouvido ativo e como eu vou comunicar isso para o meu parceiro do lado com todas as técnicas que a gente aprendeu na última aula, tá? Ser claro, ser objetivo, tá? Então a gente vai formar aí uma grande roda e a gente vai comunicar um comando e um vai passar para o outro essa palavra e a gente vai chegar no final para ver o que realmente foi passado e se realmente ele está de acordo com a primeira palavra que foi lançada do primeiro comando, tá? Então vamos fazer isso rapidinho. Vamos, 5 minutinhos aí, cria uma roda. No começo pode até dar as mãos no começo, tá? Faz um círculo, uma roda mesmo, um círculo no meio da sala. Não precisa muito olhar para cá não. A professora vai mediar vocês, eu vou estar olhando daqui, mas a ideia é vocês com vocês mesmo aí dentro da sala, tá ok? Então vocês vão fazer uma roda aí no meio da sala. Pode dar as mãos no começo só para formar o círculo certinho e ter essa espacialidade, e depois a gente solta as mãos, porque a ideia vai ser o comando ali, um falando com o outro, tá ok? Então bora lá, 5 minutinhos para a gente fazer nosso círculo no meio da sala. Bora lá? Lembrando, eu queria que a brincadeira, vocês já sabem como é que telefone sem fio. Você vai falar no ouvido do seu amigo, cochichando o que você ouviu, a palavra que você ouviu da sua professora. E assim você vai passar pro seu amigo do lado e assim por diante. Então, quanto mais segredo eu manter, mais claro esse segredo for, mais a brincadeira vai tomar uma forma dentro de uma dinâmica de comunicação em segredo, tá? Então a gente está pensando em comunicação em segredos. Realmente, eu não preciso alterar minha voz. Se eu falar alto, então a brincadeira não vai acontecer. Então eu quero que você fale no ouvido do seu amigo a palavra do comando e o teu amigo vai falar pro outro, até passar por todo mundo e chegar no último aqui. Bora lá, vamos começar então? Beleza.
Vamos começar pelo último. O que que o último entendeu? O Charles, né? Então vai lá, Charles, o que que você ouviu? Unicórnio. O primeiro, o que que você ouviu primeiro? Arroz e picles. Aham. Arroz com piqui. A palavra seria arroz com piqui. Beleza. Bora lá. Bora lá. Segunda palavra. Vou mandar aí. Segunda palavra. Mandei aí. Mais uma palavra. Então, bora lá. A palavra já tá lá no WhatsApp da prof. Beleza? Passou a palavra lá pro Samuel? Aí ele vai passar. Passei mais uma palavra. Pra você lá no WhatsApp. Mais uma. O que ele ouviu? Deu boa? Beleza. Lembrando, agora, qual que é a ideia? A ideia é que, como a gente já fez a dinâmica uma vez, vocês reparam que a comunicação ela fica um pouquinho mais atenta. Inclusive, voltando à aula passada. Atenção na hora de ouvir. Isso é ouvido ativo. Bora lá, pode voltar pro lugar. Bora lá. A gente vai estar dando início ao objetivo da nossa nova aula aí, falando nas técnicas de venda, agora pensando na questão voltadas à verbalidade. Então, o objetivo dessa aula, praticar técnicas de comunicação verbal voltadas à venda e identificar formas eficazes de argumentação e persuasão. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com argumentação e persuasão, tá? Bora lá, então? Comunicação verbal. Lembrando, comunicação verbal é o uso do tom de voz, ritmo e entonação na venda. Ele é basicamente uma construção. São técnicas que a gente vai impondo conforme a gente vai, como a gente fez agora. Vai colocando e ela vai meio que formulando a nossa forma de se comunicar. Tá ok? Então, bora lá. O tom de voz, o ritmo e a entonação são essenciais na venda, pois elas transmitem emoções, segurança e interesse ao cliente, né? Uma comunicação bem modulada pode argumentar a confiança e persuasão na negociação, tá ok? Então, o que eu queria que vocês fizessem aí no seu caderninho agora, tá? Você vai, vou dar 2 minutinhos aí para você escrever coisa rápida. 5 minutos, você vai pegar um produto e você vai escrever assim como você pensa agora, não só na forma de escrita no português, mas na entonação de voz de uma venda. Então você vai ter 3 linhas para criar-se uma frase de venda de um produto. Tá? Qual produto é? A gente vai usar um dos 2 produtos que a gente falou aqui na brincadeira. Você pode escolher ou tutti-frutti ou arroz com piqui. Vou dar 2 minutos aí para você
escrever a frase da venda, como você fala, não como você escreve. Você vai comunicar isso através da fala. Então você pode até escrever um português pensando no acento, em aumentar um pouco a palavra, em dar uma pausa entre uma palavra e outra, é como você fala. Agora você vai pensar no ritmo, que é o tempo que a frase vai acontecer, na entonação, quer dizer, se é forte, se é fraco, você pode colocar até uma setinha ali, na onde você vai falar mais forte ou mais fraco, e qual é a emoção que você vai usar para transmitir esse marketing, essa propaganda desse produto. Vou dar 3 minutinhos aí para vocês fazerem isso, tá ok? Já voltamos, já volto aí com esse texto. Então eu vou deixar vocês 3 minutos para escrever. Beleza? Por enquanto, só o texto escrito. Lembra que é no máximo 3 linhas, mas é o máximo, tá? Pode ser menos, pode ser uma linha, 2. É de acordo com como você escreve. O tamanho da letra, seja uma letra que você consiga ler também com uma dinâmica. Então, se você escrever muito pequeno, se você tiver que ler isso, por exemplo, dentro de uma apresentação, você consiga, tá bom? Bora lá. Entenderam? Mais dúvidas? Beleza, então 2 minutos aí para criar a frase. Tudo bom? Todo mundo tá vendo a tela? Então beleza, galera, ó. O que acontece aí? A gente vai estar passando um vídeo rapidamente sobre esse assunto. O vídeo ele é bem rapidinho, ele tem 2 minutinhos e ele vai dar algumas dicas de técnica de comunicação, tá? Esse vídeo ele vai dar algumas ferramentas e logo após a gente vai cada um fazer a nossa apresentação ou ler a nossa frase que a gente escreveu no caderno, tá ok? Então vamos lá pro vídeo? Então agora a gente já vai estar indo pro vídeo aí e a partir disso a atividade. A voz é a ferramenta de comunicação mais básica e imediata. Sem entonação, não há solução. Quantas pessoas você já escutou e que falam assim, e depois de alguns minutos você tem vontade de dormir? Por quê isso acontece? Porque ela não está utilizando a entonação devida, ainda mais neste novo cenário e que a gente precisa se expor nas redes sociais, nas videoconferências. A linguagem corporal ela fica limitada e por isso a gente deve explorar ainda mais a nossa entonação. Por isso aqui eu vou passar 2 técnicas de entonação poderosas para você conseguir utilizá-la na sua vida diariamente. Mas antes, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever agora e ative o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Primeira técnica. Marque as sílabas tônicas das palavras. Professora, o que são sílabas tônicas? São as sílabas fortes das palavras. Marque as palavras, assim elas ficam mais valorizadas. Segunda técnica, estique a vogal de pelo menos uma palavra na frase, que são as chamadas palavras de valor. Geralmente são os advérbios e adjetivos. Muito, inteligente, interessante, fantástico. Escolha uma palavra para ser valorizada. Eu tenho certeza que com isso você vai conseguir trazer mais emoção para a sua fala, mais entusiasmo e vai conseguir se conectar mais com as pessoas. Você já participou da nossa aula experimental? Então aproveita para se inscrever, porque nela eu passo várias técnicas de entonação. Notícia boa, nossa aula experimental é gratuita. Beleza, galera? Olha que legal. Você viu que ela deu dicas chaves ali pra gente, tá? Entonação de voz, acentuar ali,
no lugar certo, esticar as palavras-chave ou as palavras que a gente tem com maior interesse, né? Tá bom? Eu queria aí, para a gente continuar essa aula, 3 voluntários para ler a sua frase para a turma. Então você vai vir aqui na frente e vai ler para a turma. 3 voluntários, tá? Só 3 voluntários. Quem que seria o primeiro aí? Um voluntário? A Vitória? Ou eu vou ter que chamar por nome? Brincadeira. Bora, voluntários aí, rapidão, galera. Vamos começar aí. 3, para ler a sua frase para a turma. Beleza, bora lá. Lembrando de usar as técnicas do vídeo. Lembra de ler um pouquinho mais devagar, sabe, Samuel? Dando pausas, igual o nosso amigo ali. Vai lendo, faz com que as pessoas reflitam naquilo que você está falando. E até você mesmo, porque às vezes você está lendo mais devagar, já vem um insight na tua cabeça, uma palavra, uma ideia, e você reformula isso de uma forma mais autônoma. Mas parabéns, tá? É isso aí. Palmas aí pro nosso Samuel. Guilherme. Bora lá, Guilherme. Pode ir lá. Muito bem. Lembrando, o que você podia aumentar, palavras que você podia aumentar aí? Qual que é as palavras que você podia estender a sonoridade no teu texto? Turma, ajuda aí. Especial. Muito bem. Beleza? Entendeu agora? Aí até a forma de você escrever, você já escreve da forma que você vai falar. Tá ok? Então beleza, galera. Parabéns aí pra galera que apresentou. Quem não apresentou aí teve um aprendizado aí também dentro desse processo, tá? E a gente vai continuar aí com nossa aula. Então, palavras aí, a gente vamos para o nosso próximo slide. Então eu queria que a gente atentasse agora para palavras de impacto positivo para conquistar o nosso cliente, tá? Então isso aí a gente vai usar muito nas nossas campanhas, tá? Parece coisa simples, mas que às vezes na hora de a gente montar a campanha parece que some. E daí a campanha vai se tornando um pouquinho obsoleta, tá? Então bora lá. Palavras de impacto para conquistar o cliente. Então primeiramente, o que seriam essas palavras? São expressões que despertam confiança e interesse e emoção no cliente, como exclusivo, tem garantia, é grátis ou resultado aprovado, se for no caso de serviço. Então essas palavrinhas dentro do marketing, elas tendem a ter uma expressão que desperta no cliente agora um interesse e até uma confiança. Olha, se tem garantia estendida, então por mais que o produto eu não conheça, se acontecer alguma coisa, né, tem garantia estendida. Qual que é a ideia aqui? A primeira ideia, galera, eu queria que vocês anotassem isso. Nossa campanha ela tem que gerar confiança no cliente. Então, quando eu estou usando as palavras, eu vou estar usando as palavras para gerar essa confiança, gerar essa emoção no cliente que realmente ele vai se sentir seguro naquela compra. Então, elas ajudam basicamente a criar uma percepção de valor e de urgência na discussão da compra. Você precisa disso por quê? Porque é exclusivo. Só vai ser vendido nesse prazo. Quando você cria uma campanha de marketing, você já cria pensando nessa exclusividade. Só serão vendidas, um exemplo, 100 unidades. E realmente, quando você faz isso, a tua venda ela aumenta. Né? Quando é um produto exclusivo. Então, quando a gente está pensando nas nossas campanhas, a gente está pensando nessas palavras aí de impacto, tá? Principalmente positivo para conquistar nossos clientes. Então, bora lá. Quando usamos
com autenticidade, essas palavras fortalecem a conexão entre o vendedor e o cliente. Novamente, olha, vou ler de novo, queria que vocês atentassem nisso. Quando a gente usa essas palavras, né, com autenticidade, quer dizer, realmente, verdadeiramente, você está fazendo uma coisa verdadeira, essas palavras elas fortalecem a conexão entre o vendedor e o cliente. Isso para tudo na sua vida, tá? Em todas as campanhas que você for montar agora, eu queria que você tivesse isso em mente. Eu estou dando a essência aqui do marketing, tá? Beleza? Então bora lá. Continuando, galera. Técnica de storytelling ou criação de história, tá? Para envolver o cliente. O que seria essa técnica aí, galera? A técnica de storytelling, ela consiste em contar histórias envolventes que conectem o produto à vida do cliente, despertando emoções e identificação. Uma boa história apresenta um problema, uma solução com o produto e um resultado positivo, já que isso torna a venda um pouquinho mais humana, né? E persuasiva e, por que não, memorável. Olha, eu estou vendendo esse carro aqui porque esse carro aqui, sabe quando o cara conta uma história? Esse carro aqui, ele foi usado pelo artista Raul Seixas. Então esse carro ele tem uma história gigante. Então você vai criando no seu cliente uma expectativa. Meu Deus, esse carro foi usado pelo Raul Seixas. Sim, esse carro, quando você entende a história do seu produto, eu tô falando aqui fictício, tá? Um exemplo. Esse produto aqui, ele foi desenvolvido pelo Bill Gates. Quando você você pega a história da construção desse produto, da usabilidade, quem que usou esse produto, enfim, são técnicas que envolvem o cliente com uma história. Essas vendas, galera, raramente vai dar erro. Olha, sabe, eu tô vendendo essa coxinha aqui, mas por quê? Porque, olha, você já ouviu falar no Instituto Fome Zero? Então, esse Instituto Fome Zero, ele tá ajudando as crianças que estão passando por uma situação de vulnerabilidade, elas estão passando fome. Galera, a tua venda, nesse processo aí, se você explicar por que você está vendendo, para quem que você está vendendo, o processo de venda muda. Eu estou vendendo esse produto porque a gente é da escola pública tal, e a gente está vendendo esse produto aqui para a gente fazer a nossa formatura de fim de ano, porque a gente também não tem dinheiro, mas a gente quer que a nossa formatura seja memorável, porque a gente estudou tanto, a gente está estudando tanto. E aí, olha, você vai contando uma história. A nossa professora tem elogiado tanto a gente, a nossa turma ela é tão unida, a gente quer fazer um passeio. Então, por causa disso que a gente vai vender esse produto. Quando você cria uma história antes de vender o produto, pronto, seu produto já está vendido. Essa é a técnica do storytelling, tá bom? Telling, tá bom? Entenderam ou não? Galera, estratégias, mais uma estratégia aí para você usar. A gente não vai fazer ela hoje, mas só vou passar por ela. Inclusive, ela é bem legal de fazer. Continuando. A arte aí de fazer perguntas estratégicas. Seria isso aqui, ó. Fazer perguntas estratégicas. É uma técnica de venda que ajuda a entender a necessidade do cliente, né? Gerando conexão e conduzindo melhor a solução. Fazer perguntas estratégicas. O que é perguntas estratégicas, galera? Então, basicamente, boas perguntas, né? Revelando desejos, dores e, assim, dores que a gente fala, problemas, né? Objeções de forma mais natural. Então, essa abordagem torna a conversa mais consultiva e eficaz, né? Então, assim, basicamente, você vai consultar a necessidade do seu cliente. Então, eu fiquei sabendo que você está precisando de uma faca afiada. Não, na verdade, eu estou precisando de um garfo, o cliente fala. Então, mas você precisa de um garfo grande ou pequeno? É para comer comida ou para tomar uma sobremesa? Porque a gente tem aqui um jogo de talher. Opa, a partir da necessidade do meu cliente,
eu ofereço um produto para ele. Entenderam a ideia da pergunta estratégica? Às vezes você faz uma pergunta que não tem nada a ver, o cliente vai responder aquilo de acordo com a necessidade dele, do problema dele, e a partir dessa problemática eu vou construir a necessidade do meu cliente. Então, isso é a técnica de pergunta estratégica. Beleza? Continuando. Nas perguntas estratégicas. Aqui eu tenho 3 perguntas, modelos ou chaves para que você, se você não sabe, anota no seu caderno porque a gente vai usar isso. Você pode usar isso, inclusive, nas suas campanhas. Primeira pergunta. O que é mais importante para você ao escolher um produto? Eu queria que até que você respondesse isso. Inclusive, galera, essas perguntas estão lá no Classroom para você responder. Tá ok? Então, se você quiser ir respondendo no teu caderno já é uma atividade que você vai responder lá no Classroom, valendo aí os nossos pontos. Segunda pergunta. Quais os desafios que você enfrenta atualmente nessa área da compra, enfim? Terceira pergunta. Se pudesse mudar algo na sua experiência atual com essa dentro da compra, qual seria? Então você vai tentar responder pensando dentro das perspectivas de compra e venda, tá? Sempre. Então essas perguntinhas, elas estão bem explicadinhas lá no Classroom também. É uma atividade para essa semana ainda, tá bom? Continuando. Argumentação e persuasão, tá? Inclusive deu acho que eu errei aqui um pouquinho no tamanho do slide, mas dá para ler ali. Argumentação e persuasão, foco nas necessidades do cliente, tá ok? O que seria isso, galera? Argumentar e persuadir com foco na necessidade do cliente significa o quê? Apresentar um produto ou serviço com solução real para o seu problema ou desejo, ou a sua vontade. É essencial escutar atentamente e se adaptar à fala ao que o cliente valoriza. Então, assim, a venda se torna um pouquinho mais empática, convincente e eficaz. Então, esse aqui seria o poder da argumentação. O que é argumentar? A pessoa, às vezes, ela tem uma necessidade, mas nem ela sabe resolver o problema. Sabe? Então, essa é a grande sacada aqui. Tá bom? Então, partindo para outra, técnicas de fechamento verbal. A gente tem algumas perguntas, exemplos aqui, que é essas daqui que a gente vai ver, de técnica de fechamento verbal. Primeiro, podemos fechar com essa opção ou prefere avaliar um outro modelo? Você quer esse produto aqui ou você quer ver outro produto dentro desse segmento aqui? Segundo, você gostaria de pagar à vista ou parcelado? Lembra que a gente já fez essa atividade aqui. Terceiro, isso são técnicas de fechamento. Após o cliente já escolher o produto, a gente já está chegando no final do nosso atendimento. Terceiro, já posso separar o produto para entrega hoje ou prefere agendar a entrega para outro dia? Quer dizer, você quer levar agora, você quer que eu entrego? Enfim, você vai pensar agora na logística da entrega desse produto. Você já fechou o negócio. Então, o que seria isso, galera? Técnicas de fechamento verbal são técnicas pensadas em frases ou perguntas usadas para conduzir o cliente à decisão de compra já dentro da naturalidade e confiança dessa venda. Elas ajudam a confirmar o interesse e acelerar a conclusão da venda, usadas no momento certo. Reforçam aí o valor da oferta da sua venda e reduzem as dúvidas para que não haja aí dentro do cliente uma desistência de compra, tá ok? E a gente vai pular aqui, tá bom? Porque a gente está chegando ao fim da nossa aula. Então, nessa aula aí, galera, o que a gente aprendeu? Nessa aula, galera, a gente como aluno aprendeu técnicas de comunicação de vendas com o uso de imposição do tom da voz, palavras de impacto, storytelling, criação de histórias e perguntas estratégicas. Então, esse é o principal foco dessa aula que a gente vai usar
principalmente no trabalho que você vai fazer ao final dessas 3 aulas, tá bom? Lembrando que ao final dessas 3 aulas que eu tô dando, você vai criar um trabalho, uma campanha de marketing para mim, usando essas estratégias que estão sendo produzidas em aula, tá ok? E também exploramos de formas de argumentar com foco no cliente e como conduzir o fechamento verbal de vendas, a prática que envolve atividades rápidas para aplicar essas técnicas de forma dinâmica. Tá? Então, basicamente, a gente aprendeu isso nessa aula. Queria agradecer a galera que participou da aula, muito obrigado, até a próxima aula e a gente se vê.